É, pessoal, parece que a mídia está com medo do Palmeiras e já querem polemizar aí com o Abel Ferreira. Já começou a perseguição da mídia com o Abel Ferreira e o time do Palmeiras. Ficou interessado, quer saber toda essa treta que tá rolando aí, né, com o Abel Ferreira, o goleiro, a mídia e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Peço também que vocês nos ajudem a hypar o nosso vídeo aqui embaixo para que nosso vídeo chegue para mais palmeirenses. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão e quer receber em primeira mão as novidades do time do Palmeiras, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas vamos lá, é o seguinte, olha só essa frase que o Abel falou. Quero ver se você de casa concorda e a gente vai colocar aqui pra gente debater. Fala, Abel! O Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não. Repete, por favor. Repete, por favor, porque não é... Ó a cara do Veloso. Vai, Abel, fala aí. O Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não. Ele é um grande goleiro, mas vamos dar uma olhada que o Palmeiras tem uma história maravilhosa com grandes goleiros, um dos maiores da sua história está aqui com a gente, ele vai poder falar, e a gente está vendo aqui o Abel, de repente, agitou aí com essa opinião dele, a gente tem o Everton com 450 jogos, 454, 9 anos tempo de clube, 267 vitórias, 12 títulos. Aí tem o Marcão, 533 jogos, 20 anos de clube, bastante tempo, 257 vitórias, 11 títulos. Aí vem o cara que a gente conhece bem, que também jogou muita bola. Eu posso falar porque eu estava lá. Às vezes ele não queria dar entrevista, que a gente era chato como repórter, né? Tinha dia que ganhava, tinha dia que perdia. 458 jogos, 11 anos, 247 vitórias, 6 títulos. Aí tem o Leão, que é considerado também um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. 621 jogos, 13 anos no Palmeiras, 328 partidas, 7 títulos. 328 vitórias, perdão, 7 títulos. E o Oberdan Catani, 358 jogos, 14 anos no clube, 214 vitórias, 9 títulos. Acho que o professor Valdir Joaquim Moraes poderia entrar nessa estatística aí também. Dúvida. Mas são momentos diferentes do Palmeiras, com o Oberdan, com o professor Valdir, o Leão também, com o Veloso, com o Marcos e com o Everton. Bom, se você for ver por títulos, o Everton ganhou mais. O Marcão está ali perto, o Veloso também está 6 títulos, depois tem o Leão com 7 e o Oberdan Catani com 9. Eu vou começar com você, Veloso. Sim, vamos embora. Eu acho que você também entra nessa lista na história de um dos melhores goleiros da história do Palmeiras, sem a menor dúvida. Isso aqui não é porque a gente trabalha juntos, por causa da amizade e do relacionamento. É valorizar a sua história, que é gigante no Palmeiras, é gigante no futebol brasileiro. Você concorda com essa afirmação do Abel, que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras? Porque você pode levar em consideração títulos, tempo de casa, mas acho que tem na mente do torcedor, tem assim, o cara olha e fala, pô, esse cara foi o melhor. Na sua visão, você que pode falar com muita tranquilidade dessa situação pra gente. Vamos lá, Fernandinho, o futebol mudou, na verdade, né? A gente pode avaliar, a estatística tá aí. O Everton é o maior vencedor da história do Palmeiras, não tem dúvida. Que não tira o mérito do Everton, que é um grande goleiro. Mas é verdade. Mas eu estou dizendo que o futebol mudou exatamente em função disso. Porque na nossa época se disputava muito menos campeonatos do que hoje. Hoje você ganha um brasileiro e você já disputa a Supercopa, que é um campeonato que não existia e vale como título. Então, as coisas mudaram. O futebol tem muito mais jogos e muito mais títulos a serem disputados. Você ganha uma Libertadores, você tem uma Recopa para disputar, que vale título. Então isso tudo vai somando a essa estatística que a gente está vendo do Everton. Então eu acho que o Everton assim, tem, pelo momento, por essa mudança do futebol, o goleiro que tem mais títulos na história do clube. Mas essa fala do Abel, eu acho assim, que muitas vezes parece que eles entendem, eles que eu estou dizendo é essa comissão, e às vezes até parte da diretoria, parece que eles entendem que o Palmeiras tem 5 anos de existência. Não é, né? Não é. Para ele falar sobre a história do clube, primeiro ele tem que entender mais da história do clube.
A história do clube não tem os 5 anos que ele está à frente do Palmeiras, quando tem um momento diferente do futebol, em que você ganha um brasileiro, você disputa outro título. Você ganha uma Libertadores, você disputa outro título. E aí vai somando esses títulos e às vezes até engana o número de títulos que tem, mas com mérito. Está aí na estatística, a gente respeita. Agora, com relação ao Everton ser o maior goleiro da história, o Abel é técnico do Palmeiras, ele tem a opinião dele, não tem a vivência do Palmeiras como técnico só desses 5 anos para entender da história do clube e nunca foi nem torcedor, não conhece da história do Palmeiras, né? Eu que sou de uma família de palmeirense e vivi 16 anos no clube, aí 11 anos, mais 6 de categoria de base, mais 5 de categoria de base, vivi 16 anos dentro do clube e conheço da história do clube. E aí, pessoal, rapidinho aqui, para acabar de vez com essa discussão, para vocês, quem é o maior goleiro da história do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vivi dentro do Palmeiras, eu tenho opinião diferente também, que entendam, né? É a minha forma de ver, de ter vivido isso no Palmeiras. Eu tenho uma outra ideia sobre isso. Por exemplo, para mim, o maior goleiro da história do Palmeiras é Emerson Leão. Pelos títulos, o goleiro que mais tempo jogou, o goleiro que defendeu e representou o Palmeiras em Copa do Mundo, assim como o Marcão, o Everton também, mas os dois jogaram, né? Tanto o Everton, tanto Leão o Marcos jogou 3 ou 4 Copas. O Leão, 4 Copas, né? 4 Copas, o Leão. 70, 74... 78 86 e 86. 86. Então, reserva cara, 70 e 86, né? para mim, o maior goleiro... Mas o Everton nem entrou nessa aí. Essa aí é o Abel que está falando, né? É a opinião dele. Mas a minha opinião é que o Leão realmente é o maior goleiro da história do Palmeiras. Eu acho que o Everton tá aí, no top 5, que não é nenhum demérito para ele. Mas eu acho que é isso. Para mim, o maior goleiro da história do Palmeiras é o Leão, por ter representado o Palmeiras em tantas Copas do Mundo, por ter títulos importantes. E na época, o Leão disputava o Paulista e o Brasileiro. Eram os títulos que o Leão tinha para disputar e ganhou 7. Por que você acha que ele é o melhor goleiro? Porque... Além disso que você já colocou. Na época que eu vi o Leão jogar, ele era o melhor goleiro do Brasil disparado, né, Fernandinho? Sempre foi uma referência como goleiro, como líder, como capitão, depois na seleção brasileira também. Então, para mim, isso tudo fez do Leão a figura do Palmeiras, do goleiro do Palmeiras. Depois tem o Marcão também. Eu acho que o Everton não dá para comparar nem com o Marcos e nem com o Leão, apesar de todos os títulos e todos os méritos que tem. E não tirando o mérito do Everton, pelo amor de Deus, a gente só está comparando pela opinião do Abel. O Everton é um excelente goleiro, goleiro de Copa do Mundo, um cara gente bom, um cara correto, um cara sério, bom profissional. Enfim, Souza, na sua opinião, você estava lá para fazer gol, os caras estavam lá para impedir o gol. Pelo que você viu, pelo que você analisou, pelo que você conhece da história, o Leão, inclusive, lançou uma camisa parecida com a que você está usando, listrada. Do Corinthians e no Palmeiras. Os caras estão... como disse o Veloso, é o único, desculpa, Souza, que jogou 4 Copas, o único goleiro brasileiro que jogou 4 Copas, não é brincadeira, só o Yashin jogou mais que ele, né? Não, tem o Hugo Sanches também, o Zoff, né? Zoff, né? É. Por favor, desculpa, Souza. Os caras estão querendo forçar me tornar corintiano, né? Botando essas camisas em mim, né? É só aí tá bonito, figurino. Figurino. 15 Piracicaba, Souzinho. Aí tudo bem. 15 Piracicaba. Mas assim, cara, são épocas diferentes, né, Fernandinho? Eu acho que quando você fala, pontua sobre um goleiro, você tem aquilo que o Veloso falou, você tem que conhecer da história. Para mim, de todos ali, o Everton está entre os 5, mas está lá para trás um pouquinho, né? Porque não é só sobre títulos, né? Sobre representar o clube. São jogadores que vieram da base, construíram a sua história. Acho que o Abel gosta de apagar fogo com gasolina, entendeu? Você vai dar uma declaração como essa. Quando você vai falar um negócio como esse, não sou eu que vou ensinar o Abel a falar, você tem que falar na opinião dele, né? E ele ainda falou, queira você... Ele quis proteger o goleiro dele, até pela mudança. Na verdade, eu acho que... Valorizá-lo. Se não o melhor, porque é titular, né? Realidade, né? Então, trouxe o goleiro mais caro da história do Palmeiras, né? Sim, 5 Carlos milhões Miguel, de euros. 5 milhões de euros. O Everton é o grande goleiro, mas é o reserva. Então, não é essa a forma de fazer média, entendeu? E você acha que desses 5 aí que estão na relação, quem seria o melhor? Cara, eu colocaria o Marcão. Eu já comentei com o Veloso que durante a minha... Não que o Veloso seja muito mais velho que eu, mas durante a minha infância... Um pouquinho. Eu ia pro gol e por muitas vezes eu era o Veloso, eu falava Veloso quando fazia uma defesa, brincando, entendeu? Então, eu acompanhei o Veloso muito tempo, mas assim... Aí pela história eu acho que o Marcos. O Marcos aí é o
É um grande goleiro, campeão do mundo com a seleção. Cara, E por que você acha que é o Marcão? o número de títulos, né? O tempo também, são 20 anos de clube. É impossível você falar de Marcos hoje e não ver Palmeiras. Só jogou no Palmeiras. Né? Na verdade. Só jogou no Palmeiras. Então, eu acho que por tudo isso, eu acho que se eu tivesse o poder de escolha aí, eu colocaria o Marcos em primeiro. Bom, 2 ex-jogadores falando, né? Tem as suas avaliações. O Quesada, a gente viu o Veloso jogar, o Marcão jogar, o Everton jogar. O Leão eu não vi jogar como jornalista, mas vi o Leão jogar, desde que sempre acompanha futebol. Como torcedor, a gente acompanhou bem. O senhor Oberdan eu só vi pela história, pelos vídeos, muito poucos. E você fotos, lembrou bem do Valdir Joaquim de Moraes, viu, o Fred? Valdir, o professor Valdir Joaquim de Tá Moraes. nessa jogou relação muito. também. Além de ser bom goleiro, ele criou a profissão de Professor treinador de goleiros. goleiros. Professor Valdir. E quem falou a respeito do time do Palmeiras, dessa vez para preparação do clássico contra o time do Santos, foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. Falar de Palmeiras, tem clássico contra o Santos nesse meio de semana, Campeonato Paulista. A Jalile Elias chegando mais uma vez aqui com a gente, trazendo as informações do time de Abel Ferreira. Bem-vinda, Jalile. É isso, Glaucio. O Palmeiras, então, que estreou com vitória na temporada, estreou contra a Portuguesa, venceu no Canindé por 1-0 com gol do menino da cria da Academia Luigi, e agora se prepara para um clássico, vai jogar contra o Santos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, jogo que não é de mando do Palmeiras, mas que não será no Allianz Parque, porque o Allianz passa por uma troca no gramado sintético, por isso a partida será realizada na Arena Barueri. E a gente tem que, mais uma vez, atualizar o fã de esporte, atualizar o torcedor do Palmeiras em relação à condição física de alguns jogadores importantes. Tem notícia boa, tem notícia ruim. O Vitor Roque ainda deve ser preservado. Ele teve uma entorse no tornozelo, ficou de fora do jogo contra a Portuguesa. Essa entorse foi sofrida durante um jogo treino. Ele deve ser preservado mais uma vez, então deve ser desfalque. O Jefté, lateral esquerdo, foi titular na partida contra a Portuguesa, mas acabou sentindo o músculo posterior da coxa. Depois teve diagnosticado um edema na região, por isso também deve ser desfalque. O Kelvin ou o Piquerez devem assumir a vaga. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o Flaco Lopes, que foi ausência no jogo do final de semana por conta de uma gripe, se recuperou desse quadro gripal, treinou normalmente com o restante do grupo e deve ser titular no clássico desta quarta-feira. O Facundo Torres, o próprio Palmeiras divulgou que tem uma lesão muscular na coxa, também não deve atuar. Lembrando que o Palmeiras tem alguns jogadores que já estão há um tempinho no departamento médico e seguem em recuperação. Paulinho, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo, todos seguem em recuperação no departamento médico, ainda são desfalques do Palmeiras. A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com um time menos alternativo do que aquele que venceu a Portuguesa no Canindé, uma vitória apertada, uma vitória suada. Claro, trata-se de um clássico, então o Abel vai aproveitar melhor suas principais peças, não vai com força máxima, até porque a ideia do Palmeiras para esse começo de temporada é administrar possíveis riscos e também preservar fisicamente o seu elenco nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista, mas primeiro clássico do ano, primeiro clássico desse Campeonato Paulista, nessa quarta, Palmeiras e Santos na Arena Barueri. Gláucia. Boa, Jalile, segura aí, a gente já fala também de Santos para esse clássico de quarta-feira, e vai ser muito isso para quem consegue administrar elenco, né? Para quem tem até peças, né, Mari? No Palmeiras, acho que dá para o Abel fazer bem isso, ainda tem alguns problemas de lesão, jogadores voltando aos poucos e tal, mas ele consegue nesse início de temporada fazer uma gestão ali de elenco, ainda montar um time mais forte, mais competitivo. Acho que dá para ele se dar esse luxo que nem todo mundo tem. Exatamente. O Abel, ele ainda carrega muito do que aconteceu em 2025, né? A gente já viu nas duas oportunidades que a gente teve de ouvi-lo agora em 2026, ele resgatou um pouquinho do que aconteceu ainda em 2025, e isso me gera dúvida de como que o Palmeiras vai encarar o Campeonato Paulista, de retomar essa condição de vencedor, deixando os principais rivais para trás, já com uma sobra, ou se, entre aspas, tudo bem esse título não acontecer como não aconteceu na temporada passada, e aí sim essa força máxima de Campeonato Brasileiro que já acabará com o Campeonato Paulista. Então, eu tô nessa dúvida de como que vai ser interpretado esse Campeonato Paulista pelo Palmeiras. E aí, Celso?
Eu acho que tira um pouco a responsabilidade do Palmeiras e do Abel Ferreira nesse Campeonato Paulista. O que tira a responsabilidade é justamente o Campeonato Brasileiro e a importância de você começar forte um Campeonato Brasileiro que você vai disputar ponto a ponto com o Flamengo até o final. Então eu vejo muito dessa maneira. Agora, a gente sabe que a gritaria no Palmeiras é sempre muito grande por parte da torcida. Os clássicos de início de ano pesam muito. Os clássicos pesam muito e essa quarta-feira já é uma final para o Palmeiras, ainda mais jogando não em casa, mas como mandante. Então, assim, eu acho que tira um pouco o peso, mas é certo que se chegar nas rodadas finais do Campeonato Paulista, ali na fase de mata-mata, né? No caso mata e na final mata-mata, perder o título paulista, seja Palmeiras, seja Corinthians, Santos ou São Paulo, perder sempre traz problema. Você falou de um São Paulo, né, que esse espaço curto parece que nem virou o ano. Pro Palmeiras também pegou, né? A gente viu o Abel na primeira coletiva de pós-jogo contra a Portuguesa, chegou todo, tava com saudade de vocês, brincou com a turma da imprensa e tal, mas dali a pouco ele já colocou toda a mágoa das críticas de 2025, do que não virou, do que foi cobrança e tralalá, já colocou tudo pra fora, já veio no desabafo, então ficou ainda muito Passou isso, rápido, né? A saudade, né? Já. Só acho engraçado que... Mas enfim, sim, ele traz, né? São mágoas de uma temporada que não saiu exatamente da maneira como ele planejou. Pois é, e aí ele trouxe tudo isso também já nessa cobrança, porque também se colocou nesse patamar, né? De briga isso, por defende tudo o próprio sucesso. Sempre. Da busca do Palmeiras pela contratação de um zagueiro. Eu vou deixar você começar falando sobre o interesse que se manteve nos últimos dias pelo Nino, do Zenit, ex-Fluminense, campeão da Libertadores. Em que pé está essa história? O Palmeiras ele segue insistindo, então, pela contratação do Nino, é isso? Tem surgido aí nos últimos dias muitos nomes, opções, potenciais reforços aí para a zaga do Palmeiras. Evidentemente, o Palmeiras tem vasculhado o mercado, visto as dificuldades com o Nino. Eu não vou falar nem do plano B, plano C, plano D. A informação que eu tenho continua em relação ao plano A. Por mais difícil que seja, assim como é também a negociação, pelo menos a tentativa futura, o desejo pelo John Arias lá no Wolverhampton, a informação que continuo subscrevendo, até porque é quase diária essa minha pergunta e a resposta é quase sempre a mesma. O Palmeiras insiste no Nino. O Palmeiras continua com o Nino como plano A. Então, do meu lado, não sei se vocês aí têm mais complementos em relação a essa busca por um zagueiro, agora também que o Mikael foi embora, voltou para o futebol dos Estados Unidos, mas a minha informação, por enquanto, se mantém. O Palmeiras ainda acredita, o Palmeiras ainda continua sonhando com o Nino, apesar das dificuldades. O Zenit pede mais de 10 milhões de euros, já se fala em 12 milhões de euros. Dinheiro não é problema, já não era antes, agora vendendo o Gerson por 27 mais 3, ali quase 30 milhões de euros. O Zenit tá muito seguro, está muito tranquilo, o que pode fazer com que o Zenit mude de ideia ou facilite essa negociação são dois pontos. O desejo do Nino, porque o Nino sim tem interesse em voltar ao Brasil, a preferência é o Fluminense, claro, notório, público. E aí, pessoal, vocês acham que vale sim a insistência do time do Palmeiras no Nino, né? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Ou vocês iriam atrás de outro zagueiro? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Mas é o Palmeiras que se colocaria mais à disposição para chegar, ou pelo menos se aproximar do valor pedido pelo Zenit. Então o Nino quer o Brasil, quer voltar, e isso joga a favor do Palmeiras, e porque o Zenit, querendo ou não, busca rejuvenescer o plantel, o elenco, e olha, claro, para o mercado brasileiro. Então se você abrir mão do Nino, você consegue ir ao futebol brasileiro, contratar um jovem promissor, porque esse é o plano hoje do Zenit, jogadores jovens sul-americanos. As vagas para estrangeiros diminuíram no futebol russo, então o Zenit já facilitou essa situação saindo o Gerson. Se calhar faz a negociação de mais um ou outro jogador, o Nino poderia ser esse nome. Então, do meu lado o Palmeiras ainda insiste, ainda sonha e não desistiu do Nino. Do meu lado aqui, Bruno Andrade, complementando essa busca do Palmeiras no mercado por um zagueiro, o Palmeiras está de olho no mercado atrás de um novo defensor. Foi o Cordeiro que perguntou aqui no chat e um monte de gente mandando essa questão, que até o nosso palestra falou ontem, de um possível interesse no zagueiro Igor Júlio, que ele pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham na Inglaterra. O que eu tenho de informação é o seguinte, que o Palmeiras ele monitora há um bom tempo já o Igor Júlio e voltou a fazer contato para demonstrar interesse na contratação dele.
uma fonte me falou que nos próximos dias, talvez na semana que vem, deve rolar uma reunião entre Palmeiras e o staff do Igor Júlio para discutir um possível avanço nessa questão. É um jogador que não está nos planos do West Ham, ele tem um contrato de empréstimo até junho deste ano e o contrato com o Brighton, que é o time dele, vai até junho de 2027. Então ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Então um jogador que está na mira do Palmeiras, tem outro clube que está de olho também aqui no futebol brasileiro, eu ainda estou apurando, mas sim, o Palmeiras está de olho, é um jogador que o Verdão tem um certo interesse, mas ainda não tem uma negociação em andamento. Então cabe aqui, até também, a gente pode citar daquela questão do Joaquim, que a gente vem apurando e tudo mais. É um jogador que também está no radar do Palmeiras, né, André? O Joaquim é um jogador que tem ali vamos falar de negociação com o Joaquim? Não tem. Não tem. Mas é um jogador que está no radar do Palmeiras. Tem uma lista com vários zagueiros, né? O Joaquim é um deles. E obviamente, quem trabalha com o Joaquim tenta entender os interesses que tem aí dos clubes. Sim. Mas é um jogador caro. Assim, caro. É um jogador que está valorizado. Sim. Então é entre 10 e 12 milhões de dólares. Putz, bem lembrado. Para você negociar com o Joaquim. Então, aí... mas isso aí o Palmeiras tem e tal. Mas tem que ver qual tipo de investimento. Como o Bruno Andrade estava falando. O Palmeiras tem, numa lista de zagueiros ali, o 001 é o Nino. Sim. Que agrada muito ao Abel Ferreira. Então, assim, vai querer negociar com o Joaquim? Será que o Joaquim é esse perfil que o Palmeiras procura? Jogadores que conhecem o futebol brasileiro, jogadores que estão acostumados à decisão, que já ganharam títulos importantes. O Nino se encaixa em todos esses perfis. Ganhou a Libertadores, levantou junto com o Felipe Melo lá o troféu, capitão, era o líder dentro do elenco do Fluminense, conhece muito bem o futebol daqui do Brasil, está tendo uma experiência fora, mas até por questões familiares precisa estar mais presente aqui, né? Então, assim, mas o Zenit não vai amolecer. Então tem que ver qual vai ser a estratégia do Palmeiras. Mas quem trabalha com o Joaquim entende que encaixaria no Palmeiras perfeitamente. Mas os valores são esses, entre 10 e 12 de dólares. Então dá pra gente... Posso responder o Vitor Hugo no chat rapidinho aí, não? Pode, eu ia falar que dá pra dizer então que o Palmeiras... Eu vou passar pra você, Bruno Andrade, que o Palmeiras tem 3 alvos para a posição de zagueiro, né? A prioridade é o Nino, zagueiro do Zenit, o Igor Júlio, que o Palmeiras demonstrou interesse, mas não abriu negociação, e outro é o Joaquim. São 3 alvos que o Verdão está de olho. Assim, pode ser que tenha um outro nome no radar, mas esses são os nomes que apuramos aqui. Pode falar, Bruno Andrade, qual que é a pergunta do nosso querido no chat? Não, aliás, o Vitor Hugo pergunta, e já foi tema, se eu não me engano, na sexta-feira ou na quinta, sobre o Morato, né? Brasileiro, zagueiro canhoto, ex-Benfica, ex-São Paulo, tá ali entre altos e baixos do Nottingham Forest. Ele perguntou, e o Morato para o Palmeiras? Então a informação que eu tenho desde a semana passada é que o Nottingham Forest não quer negociar, por enquanto não vai negociar, independentemente se é para o Brasil ou para a Inglaterra ou para outro mercado. O Nottingham Forest continua contando com o jogador, então hoje não é um cenário viável para o Palmeiras por conta do Nottingham Forest e por conta do próprio Morato. Se porventura sair, o Morato não tem grande interesse hoje em voltar ao Brasil, então a gente pode, por enquanto, descartar o nome do Morato para o Palmeiras. Aí, ó, o chat pergunta, a gente responde, e eu quero perguntar para vocês, estamos com uma galera crescendo aqui, foi falar de Verdão, a nossa audiência ainda explodiu aqui, e vai deixando o seu like, tá? Ainda tem informação sobre Hulk, tem informação sobre o Santos e Botafogo, tá? O André Hernan e Bruno Andrade, muita gente perguntando para vocês aqui, perguntando para nós, essa eu não tô tão por dentro da apuração assim, das novidades envolvendo Almada e Arias. Todo o programa aqui, toda a live, nós vamos tendo nossas novidades aqui. Mas tem alguma atualização nesses interesses, Hernan? Não, assim, é o que a gente vem falando, né? Vem comentando. Inclusive é engraçado isso, porque, por exemplo, nas redes sociais ontem, o vídeo aqui do Fala Fonte deu explicando a situação do Arias, foi colocado muito isso em comparação à informação de outros colegas, né? Que estão falando que o Arias está fechando e está mais avançado e tal. O que eu tenho é que não, que ainda é uma situação que está sendo estudada
como melhor forma de negócio para o Wolverhampton. E se, evidentemente, o Wolverhampton aceitaria negociar o John Arias com o Palmeiras ou com qualquer outro clube. Então, assim, vamos deixar como tá, né? Porque, assim, não teve nenhum avanço. Ontem mesmo eu conversei com uma fonte importante desse interesse e tal do Palmeiras com o Arias, e a resposta foi ainda sem uma novidade ou sem uma atualização sobre a questão do John Arias. Então, estamos seguindo e monitorando também. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Palmeiras que está querendo ir buscar o Nino, né? Zagueiro aí do Zenit. Então, ex-Fluminense, né? O Palmeiras está querendo, sim, a contratação deste jogador, do Nino, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Porque o time do Palmeiras tem tentado bastante e, querendo ou não, o Nino tem... O Zenit, na verdade, tem dificultado um pouco essa transferência do Nino, né? Então, já pensando nisso, o Palmeiras faz consulta por zagueiro da Premier League, tá? Isso mesmo. Nesta segunda-feira, dia 21, Rafael Oliva, né, jornalista do portal Itatiaia, divulgou que o Palmeiras chegou a consultar a situação do zagueiro Igor Júlio, que pertence ao Brighton, né? E está emprestado ao West Ham. Segundo o portal, o Verdão continua focado na busca por um defensor e fez uma consulta pelo defensor da Premier League. Inclusive, o brasileiro já estaria no radar alviverde há mais de um ano, com o clube sondando sua situação em outras ocasiões, tá? Então, o Palmeiras quer sim contratar um zagueiro, tem essa prioridade pelo Nino, mas também já está consultando outros jogadores, né? Segundo as informações, o Igor, né, tem 27 anos e recebeu poucas oportunidades no West Ham, né? Para se ter uma ideia, desde que foi emprestado, atuou em apenas 4 partidas da Premier League. Às vezes os caras vão, né, para a Europa, tal, buscando um sonho, mas, né, a gente sabe que nem todo mundo consegue deslanchar na Europa e às vezes na América do Sul, né, o cara venha crescer muito mais, né? Nessa situação, exemplo, se ele vem para o Palmeiras, a chance dele chegar a uma seleção brasileira hoje, o atual momento, é muito mais fácil. Então, né, possa ser que dê certo e esse jogador venha para o time do Palmeiras, né? Mas querendo ou não, a gente sabe que a primeira mesmo opção do time do Palmeiras é o Nino. Caso não venha dar certo, aí sim, o Palmeiras busca outra possibilidade. E tem também essa informação aí, toda essa treta, né, do Everton, né? O que é que vocês acham a respeito do Everton? O que é que vocês acham que o que está acontecendo, né? Tudo isso que está acontecendo aí, vocês acham que o Everton merece passar por isso, né? Vocês acham que hoje o Everton, mesmo ainda tendo espaço no Palmeiras, mas querendo ou não, será banco? Vocês acham que o Palmeiras faz certo em segurar o Everton ou deixar ele ir, né, para o Grêmio, já que o Grêmio fez uma sondagem aí pelo jogador? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Né? Vocês hoje deixariam o Everton como titular, deixariam o Carlos Miguel? Se o Carlos Miguel ficar como titular, vocês venderiam o Everton para o Grêmio? Né? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.